1 Samuel capítulo 25. Meus irmãos, nós estamos retomando hoje a nossa série no livro de 1 Samuel, e essa é a temporada final. A gente já passou aí por algumas temporadas dentro dessa série, e paramos então em 1 Samuel capítulo 24, e agora a gente retoma então essa série e vamos até o capítulo 31. Faltam aí 1 Samuel de 25 a 31 para nós fecharmos o estudo de todo esse livro de 1 Samuel. E eu quero aqui, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, começar uma série que a gente, a última temporada acabou no finalzinho do ano passado, então faz tempo que a gente não estuda o 1 Samuel. Eu quero só relembrar aqui, sabe quando você assiste uma nova série, uma nova temporada de uma série, que aí o primeiro episódio passa uma recapitulação rapidinho de tudo que já aconteceu? Vou fazer isso aqui, só para a gente voltar aqui em 1 Samuel 25, se lembrando de onde a gente parou. Mas se você tem acompanhado a nossa série, você vai se lembrar que 1 Samuel capítulo 16 começa uma nova fase dentro do livro de 1 Samuel, que Deus rejeitou Saul, que era o rei de Israel, como rei, porque ele era um rei ímpio, um rei que não temia o Senhor, que desprezava as coisas de Deus. Então em 1 Samuel 16, Deus escolhe um novo rei, que é o rei Davi, e manda Samuel ir até Belém, na cidade de Davi, para ungí-lo como rei. Mas Davi é ungido rei, mas ele não vira rei automaticamente. Ele só é ungido rei e tem a promessa da parte de Deus de que ele é o próximo rei de Israel. Mas isso não acontece imediatamente após ele ser ungido. Depois, a gente tem 1 Samuel 17, onde Davi enfrenta Golias, você conhece essa história, e depois dessa vitória sobre Golias, Davi ganha destaque em Israel. Ele vira um grande general de exércitos de Saul, e ele, a princípio, Saul adorava Davi, porque ele era um grande soldado que vencia todos os inimigos que Saul não conseguia vencer. Só que com o tempo, Davi começa a fazer sucesso, e as pessoas começam a gostar mais de Davi do que de Saul. Davi começa a fazer mais sucesso que Saul, e Saul então se sente ameaçado, e ele então resolve que ele tem que matar Davi, antes que Davi roube o trono dele. E aí você vai ter desde o capítulo 18, Saul tentando matar Davi, e ele tenta matar Davi várias vezes, mais de 10 vezes, e Davi, eu até brinquei quando eu preguei isso daí, que Davi é igual aquele filme, Duro de Matar, tenta de todo jeito, mas ele é imorrível, Saul tenta matar ele de todo jeito, mas Saul não consegue matar Davi, e Davi então vem protegendo, Deus vem protegendo Davi das mãos de Saul. E a gente vai, se você vai se lembrar dos capítulos 23 e 24, se você está acompanhando a série, no capítulo 23 inclusive, mesmo Davi fugindo de Saul, em determinado momento, uma das cidades de Israel está sendo atacada, Deus então manda Davi ir até lá proteger, e Davi vai lá proteger aquela cidade, e mesmo depois de proteger aquela cidade, Saul então fica sabendo e vai para lá para tentar matá-lo mais uma vez, e Davi pergunta: Senhor, se eu ficar aqui, a cidade vai me entregar para Saul? E Deus fala: vai te entregar para Saul. E aí Davi tem que sair fugindo de novo, e quando Davi está quase sendo pego por Saul, Deus manda, livra Davi de novo, e aí no capítulo 24, que foi o último sermão nessa série, Davi tem a oportunidade pela primeira vez de matar Saul. Davi está escondido numa caverna e Saul entra sozinho para fazer suas necessidades nessa caverna. E Davi está escondidinho lá no fundo. E os homens de Davi falam: Davi, é agora, Deus está te entregando Saul, Deus está entregando Saul nas suas mãos. Mas Davi fala: não, eu não vou fazer isso. Isso é vingança. Deus me prometeu que eu serei o rei. E é Deus quem vai me colocar lá. Eu não vou fazer isso com as minhas mãos. E Davi poupa a vida de Saul, pagando o mal com o bem. E agora, então, a gente tem o capítulo 25, a gente vai continuar daí. E para introduzir o nosso sermão, como o capítulo é longo, a gente não vai ler ele todo de uma vez, a gente vai lendo aqui conforme a gente for expondo, mas a gente vai passar por todo o capítulo 25 hoje. Eu quero começar falando de uma notícia que eu vi recentemente, um caso que ficou famoso, e eu não sei se você acompanhou isso na televisão ou na internet, mas uma reportagem de um grupo de moradores lá de Copacabana, que diante das crescentes ondas de assalto que estavam tendo naquele bairro, e como a polícia não estava resolvendo, e continuava, saía na rua, e eles começaram a ficar indignados, e eles montaram um grupo do WhatsApp, com os moradores daquela região, com os justiceiros locais. E essa daí é uma foto que eles pegaram num desses grupos de WhatsApp, onde eles se armaram com soco inglês, facas e etc. E eles saíam às ruas à noite caçando bandido. Literalmente, sabe aqueles filmes do Batman? É tipo isso daí. Só que os justiceiros locais, diante da injustiça que é feita, e ninguém faz nada, eles resolveram então que eles fariam isso com as suas próprias mãos. E eu sei que pode parecer um caso assim, nossa, será que... Mas vamos ser sinceros, quando a gente ouve um negócio desse, isso encontra eco na nossa alma. A gente olha para isso e fala assim, eles não estão certos, mas será que estão errados?
E a verdade, gente, é que essa é a nossa tendência sempre, não é? Diante das injustiças, diante das coisas que são feitas contra mim, e parece que ninguém está fazendo nada por isso, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar esperando, não. Eu vou levantar e vou resolver as coisas com as minhas próprias mãos. É assim que a gente age normalmente. Essa é a tendência nossa. Quando a gente está lá em casa, e o meu marido começa a reclamar de mim, ou a minha esposa começa a reclamar de mim, qual que é a nossa tendência? Ele está achando que eu estou muito estressado, agora ele vai ver o que é uma mulher amarga. Agora ele vai ver. Agora ela vai ver. Ela está reclamando, eu estou me esforçando, ela está reclamando, agora ela vai ver então. Essa é a nossa tendência sempre, no nosso trabalho. Alguém faz alguma coisa contra nós, qual que é a nossa tendência? Ele vai ver. Quando ele precisar, ele vai precisar de mim ainda. E quando ele precisar, ele vai ver. A nossa tendência sempre é, diante das injustiças, quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz. E quando a gente não pode fazer nada, porque não está na nossa mão, a gente fica assim, se corroendo de raiva. Se corroendo de ódio. É verdade ou não é? Essa é a tendência do nosso coração, gente. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje nós iremos estudar o livro de 1 Samuel, no capítulo 25, onde vai narrar uma parte, um momento da vida de Davi, onde ele tem uma fraqueza nesse sentido. No capítulo 24, ele acabou de poupar Saul e não fazer justiça com as suas próprias mãos, mas no capítulo 25, Davi tem um momento de fraqueza e ele resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que Deus, na sua misericórdia, manda uma pessoa no caminho de Davi para falar: Davi, não é esse o caminho. E Davi então ouve a repreensão, dá um passo para trás. E ele percebe como que ele não precisa fazer justiça, porque Deus é a nossa justiça. E é por isso que o tema que eu quero trabalhar nessa manhã com os irmãos é refúgio seguro, protegidos pelo justo rei. Nós temos um refúgio seguro, no justo rei. A gente não precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente não precisa querer resolver as situações na força do nosso braço. Porque existe um justo rei que tudo vê. E nós podemos encontrar refúgio para as nossas almas nesse rei. Eu quero começar então, lendo a primeira parte do texto, 1 Samuel, capítulo 25. Se você não estiver com a sua Bíblia, o texto está projetado para que você possa acompanhar a leitura. Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos. E nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver na sua mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta ao servo de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Até aqui a leitura da palavra de Deus nesse primeiro momento. O que a gente vê aqui nessa primeira parte do texto? O texto começa apresentando um homem chamado Nabal, que é apresentado aqui, e eu já vou explorar um pouquinho melhor isso, como um homem incrédulo, ingrato e ímpio. O texto começa dizendo que Samuel morreu. Lembre-se que Samuel foi o profeta que ungiu Davi rei. Então Samuel, ele era como que o conselheiro de Davi. Ele era a pessoa, Davi estava sendo perseguido pelo rei do país, mas o profeta do país, a principal autoridade espiritual do país, era a favor de Davi. Então Davi encontrava um certo apoio ainda em Israel. Mas Samuel morre,
esse grande homem de Deus, que é um homem muito importante, inclusive, na história do povo de Deus, ele morre e o texto fala que ele foi enterrado na sua própria casa. É interessante isso, porque é um homem muito simples, é um fim muito simples para um homem muito grande. E é interessante porque ele entendeu, e eles entenderam, não é ele que merece destaque, é o Senhor na vida dele. Mas depois disso, Davi fica por conta. E o texto fala que assim que Davi fica sabendo que Samuel morre e chora pela morte dele, ele vai para o deserto. E aqui nos dá a entender que é como se fosse assim, Davi ficou meio sem norte. Davi ficou meio assim, perturbado com essa ideia, porque o apoio que ele tinha agora faleceu, e agora ele tem que ir para o deserto, viver no deserto, porque agora ele está por conta, ele não tem mais o conselheiro e o apoio que ele tinha dentro do povo de Deus. E então ele vai viver no deserto, e o texto nos mostra que ele tinha 600 homens. E fica uma pergunta para a gente, como que Davi sustentava ele e 600 homens no deserto? Fora as mulheres e outras coisas que tinha ali com eles. Como eles se sustentavam nesse período no deserto? E aparentemente, embora o texto não fale isso de maneira clara, mas pela história aqui com Nabal, Davi se sustentava da seguinte forma: ele oferecia proteção a fazendeiros e pastores daquela região em troca de sustento e água e assim por diante. Lembre-se que na cidade e na região de Israel, é uma região desértica que depende muito da estação do ano. Cada lugar vai florescendo ou não, dependendo da estação do ano. Então é muito comum os pastores daquela região, eles terem que viajar bastante em busca de pasto e água, dependendo da época do ano. Então, quando eles viajavam de um lugar para o outro, isso era perigoso. Você tinha um rebanho de ovelhas, é uma coisa muito vulnerável, são animais muito vulneráveis. E aí no meio do caminho você tem leão, você tem lobo, você tem urso, você tem ladrões, você tem muitas coisas. Então como que Davi ia sobreviver nesse período? Ele oferecia proteção para esses fazendeiros e para esses pastores, em troca de algum tipo de sustento e algum tipo de ajuda durante esse período. E o texto então vai dizer que tinha um fazendeiro naquela região, chamado Nabal, e ele era um homem muito rico. O texto vai falar que ele tinha não sei quantas ovelhas, 1000 cabras. A ideia aqui é apresentar cabeça de gado. Quanto que esse homem tinha, e pela descrição aqui, era um homem muito rico, que tinha muitas posses. E o texto é interessante porque o texto vai falar 3 coisas sobre Nabal. Primeiro, que ele era grosseiro e maligno. Você lê na Bíblia, vai falar, era um homem perverso, era um homem grosso, era um homem duro, maligno. Ao mesmo tempo ele vai dizer que, embora ele fosse assim, a esposa dele era uma mulher chamada Abigail. Ela é apresentada como uma mulher bonita e sábia. 2 características que contrapõem as características de Nabal. Enquanto ele é grosseiro e mau, ela é bonita e sábia. E ele também vai dizer que Nabal era descendente de Caleb. Essa daqui é uma informação que o texto acrescenta e parece que não faz muito sentido. Mas provavelmente essa informação está aqui porque Caleb ele é da tribo de Judá, que é a mesma tribo de Davi. Então, a maneira como o texto coloca, nos dá a entender que Nabal, ele era de alguma forma parente de Davi. Ele era da mesma família, da mesma região, ele era ali, os dois tinham algum tipo de vínculo. Davi não era um desconhecido para Nabal. Pelo contrário, participava ali, provavelmente eles eram da mesma família, eram parentes distantes. Então, ele era descendente de Caleb, que é da mesma tribo de Davi. E o texto vai dizer que chegou a época de Nabal tosquear as suas ovelhas. Isso era uma coisa que eles faziam, que é quando você vai cortar os pelos das ovelhas lá, e eles faziam isso de 1 a 2 vezes por ano. E quando chegava essa época de tosquear as ovelhas, era como se fosse uma época de colheita, onde juntava todo mundo. Sabe quando vai encher laje? Que aí junta todo mundo. Hoje em dia não faz mais isso, que é na bomba, né? Mas antigamente, juntava todo mundo, fazia um churrasco, uma festa, que final, era um marco. Esse momento de tosquear as ovelhas era um marco naquela época. Então, normalmente, quando eles faziam esse momento, eles faziam uma grande festa e celebravam diante do Senhor o sustento por mais um ano. Aquelas ovelhas, aquele gado, que Deus tenha abençoado eles. Porque agora a gente pode tosquear, tirar aqui roupa, tirar aqui alimento, tirar leite. Deus tem nos sustentado e por isso então a gente se reúne e celebra aquilo que Deus tem feito entre nós. E essa época de tosquear as ovelhas era uma época de festa nesse sentido também. E Davi ficou sabendo, Nabal está tosqueando as ovelhas. A gente ajudou Nabal, a gente protegeu todos os pastores e todos os rebanhos de Nabal. Então, Davi fica sabendo disso, manda 10 representantes para ir lá e fala assim, chega lá em Nabal e fala para ele, Nabal, então, Davi mandou a gente aqui porque Davi é seu senhor, é seu servo, e eles chegam de maneira muito respeitosa, mas a gente ajudou vocês, e Davi pediu para a gente vir aqui pedir se você não pode dar alguma coisa para nos ajudar agora. E percebe que não era um contrato, né? Mas era um negócio assim de uma mão lavar a outra.
Era um combinado informal que eles faziam. Então chegou a época de tosquear, Davi manda os homens lá para pedir uma contrapartida e uma ajuda para Nabal também. Eles são muito respeitosos e educados com Nabal, mas Nabal tem uma resposta muito grosseira, e na verdade a mais grosseira possível. Se você olhar na Bíblia, ele vai dizer o seguinte: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Você percebe que quando você se refere a uma pessoa e nem chama ela pelo nome, você percebe quando a gente fica bravo, eu vou falar com seu pai. Ah, parece a sua mãe. Quando a gente está bravo, a gente não chama as pessoas pelo nome. A maneira como Nabal se refere a Davi aqui é assim, é grosseiro, é depreciativo. Quem é Davi? E você percebe que essa postura de Nabal revela o coração dele. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Todo mundo sabia que quem Deus tinha escolhido para ser o próximo rei era Davi. Isso era ponto pacífico. Tanto que Jonatas, filho de Saul, reconhece isso. E, enfim, as pessoas reconheciam isso. Mas Nabal, ele não crê nas promessas de Deus. Ele é incrédulo com relação àquilo que Deus prometeu que vai fazer. A fé de Nabal não está no Senhor, tanto que ele é apresentado como um homem ímpio diante do Senhor. Então ele não está preocupado com o que Deus disse, ele não está preocupado com o que Deus prometeu, ele não está preocupado se Deus falou que Davi vai ser rei ou não, ele não está nem aí para isso. Ele é incrédulo, ele é ímpio. E a impiedade, a incredulidade gera impiedade, eu não estou nem aí para as coisas de Deus, eu não estou nem aí para o que Deus fala. E isso gera outras duas coisas que a gente vê no texto. Ingratidão. Porque pensa, ele só tinha tudo aquilo lá e só deu tudo certo porque Davi ajudou. Mas ele olha e fala assim, você acha que eu vou dar a minha carne? A minha água? É uma pessoa cheia de si, autocentrado. Porque assim, quando a gente não crê em Deus, a gente acha que tudo é fruto da gente. Tudo é porque eu me esforço, porque eu faço. Todas as pessoas que são incrédulas, e o que eu quero dizer, incrédulo é quem não crê e não se submete ao Senhor, necessariamente vai ser uma pessoa autocentrada. Eu confio em mim mesmo, na força do meu braço. E se torna uma pessoa egocêntrica, como Nabal era. A resposta de Nabal é, quem é Davi? E aí ele vai falar, ele é só um servo que está fugindo do seu Senhor. E aqui ele descreve Davi como se fosse um servo rebelde, que está fugindo, porque a ideia aqui dele é, Saul é o rei, e Davi é um revolucionário que está se levantando contra o rei. Mas isso não é verdade. Davi nunca fez nada contra Saul. Ele o tempo todo foi respeitoso com Saul. Mas ele trata Davi com desprezo, com desdém. E aí os servos de Davi voltam lá e contam isso para Nabal. Conta isso para Davi, ó. A gente foi lá, mas Nabal desprezou você, que perguntou, falou, eu não vou dar nada que é meu. Minha água, não, nem a pau. Quando Davi fica sabendo disso, Davi fica profundamente irado. Se você ler na sua Bíblia, ele vai dizer, qual que é a primeira coisa que Davi fala? Espada na cintura. Vamos para cima. Quem esse cara pensa que ele é? Davi fica irado. Pega os seus homens, fala, vamos se armar e vamos para cima. Ele fala, ó, 200 vai ficar aqui cuidando das ovelhas. 200 vai ficar aqui cuidando das nossas coisas. Os outros 400 vão para cima, vão matar todo mundo. E o texto vai continuar dizendo o seguinte, que Davi, ele jurou o seguinte, todo homem daquela casa vai morrer hoje. Davi ficou irado. E aqui é uma coisa interessante, que a gente repara nesse texto. Meus irmãos, a reação de Davi aqui é desproporcional. É claro que Nabal está errado. Mas você percebe que Davi se ira. Ele toma a frente. E ele quer resolver as coisas com suas próprias mãos. Todos os outros textos que a gente lê, você sempre vai ver assim, Davi consultou o Senhor. Então Davi orou ao Senhor. Então Davi perguntou ao Senhor. Nesse texto você não tem nada disso. Davi aqui está agindo por conta própria. Ele está agindo conforme os seus impulsos. E ele fala, vamos para cima, vamos matar todo mundo. E aqui eu quero fazer uma pausa no texto para fazer duas aplicações rápidas aqui para nós. Primeira aplicação é que, gente, falta de temor, falta de gratidão e uma pessoa que é cheia de si mesmo, tudo isso revela falta de fé no Senhor. Como Nabal. E eu quero perguntar isso para você. Você é como Nabal? Uma pessoa que não crê no Senhor e por isso é uma pessoa cheia de si mesma. É uma pessoa ingrata, que não olha para as coisas boas que você tem como algo que vem do Senhor, mas como algo que você conquistou. Ah, Júlio, mas eu acordo cedo. Mas quem que te dá saúde para acordar cedo? Tudo vem do Senhor. Mas a falta de fé no Senhor nos faz ser ingratos. Desprezar ao Senhor, desprezar as coisas de Deus.
Percebe que Nabal, gente, Davi é o homem que Deus disse, esse é o próximo rei. Nabal olha para isso e fala, eu não estou nem aí. E eu faço uma pergunta para você. Quando o assunto são as coisas de Deus, você olha para isso com fé, com seriedade ou com desprezo? Eu sei que a gente olha para uma história como essa e fala, nossa, Nabal, onde já se viu, que atitude, que postura. Mas o meu ponto é dizer o seguinte, muitas vezes de um jeito um pouquinho diferente, mas nós somos muito parecidos. Quer ver? Eu vou colocar algumas perguntas aqui só para você meditar. Como você lida, por exemplo, com o culto e com as coisas de Deus? Você tem temor? Você leva um negócio a sério? Ou é desprezo? Ou é de qualquer jeito? Se vier tá bom, se não vier não tá bom também? Vem, mexe no celular, de qualquer jeito. Há temor, percebe o seguinte, essa falta de reverência e seriedade com as coisas de Deus, com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, revela um coração que não crê nesse Deus. Porque se eu cresce, quem esse Deus é, o que a Bíblia diz sobre esse Deus, eu ia levar isso a sério. Sabe uma coisa que eu vejo quando eu penso nisso? A maneira como nós ensinamos os nossos filhos a lidar com as coisas de Deus, também diz muito sobre o que nós cremos sobre Deus. Quantas vezes nós estamos num momento de oração e os nossos filhos não são mais criancinhas, bebezinhos. E eles desprezam esse momento. E a gente deixa eles desprezarem como se estivesse tudo bem. Meus irmãos, fé no Senhor gera em nós temor, reverência, seriedade. Eu não lido com as coisas de Deus de qualquer jeito. Você lida? Uma outra questão dessa questão da fé, a fé gera em nós esse senso de que é Deus que me dá tudo, não é meu. E eu pergunto para você, você reconhece o agir de Deus na sua vida? Você dá graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito? Você reconhece que tudo que você tem de bom vem dEle? Você o honra com tudo que Deus te dá? Ou não? Você olha para si mesmo como autossuficiente, como a minha casa, como o meu carro, com as coisas que eu conquistei. Isso tudo revela falta de fé, falta de temor a esse Deus que é o Rei sobre todos, que é o Rei que nos dá tudo que a gente tem. Isso é uma coisa que eu aprendo nesse texto. A incredulidade, a falta de fé no Senhor, ela fica evidente com a nossa falta de temor, com a nossa falta de gratidão, com o nosso egocentrismo. E uma outra coisa que eu aprendo nesse texto também, uma segunda aplicação aqui antes da gente avançar no texto. Gente, mesmo os homens mais santos, quando agem pelos seus próprios impulsos, fazem tolices. Aqui a gente tem Davi, o homem que é descrito como o homem segundo o coração de Deus. Mas, mesmo esse homem, quando ele resolve agir por conta própria, ele acaba fazendo tolices. E você é assim também, sabia? Porque tem gente que acha que ele confia demais nele mesmo. É só eu seguir meu coração que vai dar tudo certo. Misericórdia. Entenda o seguinte, independente de quem você seja, se você resolver agir de acordo com os seus impulsos, você vai fazer caca. Você vai fazer tolices. Você vai pecar contra Deus e contra as pessoas. E eu acho que você já percebeu isso, né? Quando você responde do jeito que você tem vontade de responder, dá bom ou dá ruim? Não dá bom. Quando lá no seu trabalho acontece aquelas coisas, você fala, e você... Nós aprendemos nesse texto a importância de nós não darmos vazão aos nossos impulsos, mas sempre, antes de falar e fazer qualquer coisa, consultar ao Senhor, buscar orientações do Senhor. Davi não faz isso nesse texto e por isso ele está agindo de maneira tola. Sempre que nós ficamos por conta, nós fazemos tolice. Não confie em você. Maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E esse texto nos ensina isso. Um homem de Deus, que acabou de ter uma postura extremamente nobre e poupou a vida de Saul, agora está agindo exatamente o contrário ao que ele acabou de fazer. Por quê? Porque agora ele está por conta. Porque agora ele está fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Isso nunca dá bom nas nossas vidas. Continuando a leitura do texto, a partir do verso 14, o texto diz, então, imagina a cena aí na sua cabeça. Davi está com a arma na cintura, todo mundo no cavalo, vão para cima, vão matar todo mundo. O texto continua dizendo o seguinte, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr.
No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. Eles foram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de farinha de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre o jumento. Então disse aos seus servos: vão à minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Só um parênteses aqui, Nabal, na língua hebraica, soa como uma outra palavra que significa tolo, louco, alguma coisa nesse sentido. Eu, porém, essa sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que essa sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem ao meu senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida dos seus inimigos, este a lançará fora como se a tirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito o bem ao meu senhor, então lembre-se dessa sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Aqui nós temos a continuação da história, com Abigail intervindo na situação, mas a intervenção dela revela muito da fé de Abigail e do coração dessa mulher. O texto diz que um dos servos de Nabal procura Abigail, a esposa dele, e fala assim: Abigail, você não vai acreditar. Seu marido, olha, ele é doido mesmo. A gente já tentou conversar com ele, mas ninguém consegue conversar com ele. Ele fez isso com Davi, mas Davi foi tão bom para com a gente. Os homens de Davi foram tão bons, eles foram como um refúgio para nós, uma fortaleza, mas Nabal tratou eles tão mal, despediu eles, maltratou, olha, aquele homem é doido. E aí Abigail faz o seguinte, ela manda depressa carregar um jumento com um monte de coisa, vocês viram aí, é uva, é farinha, é cabrito, manda carregar o jumento com um monte de coisa e fala, ó, manda para Davi isso daqui, eu estou indo logo atrás. E o texto diz que Abigail vem descendo a montanha de um lado, Davi vem descendo do outro, e os dois se encontram, e quando ele se encontra com Abigail, esse encontro é muito interessante, as coisas que Abigail fala é muito interessante, porque quando ele se encontra, alguns destaques que a gente deve fazer aqui. Primeiro, a atitude de humildade e respeito dessa mulher. Pensa nisso, ela é uma mulher rica,
de uma família rica. Davi é considerado um fugitivo. Mas Abigail tem fé em Deus. E ela entendeu que é o seguinte: aqui está diante de mim aquele que Deus escolheu para ser rei. Então, pela consideração que eu tenho para com Deus, e pela fé que ela tem em Deus, não em Davi, mas ela recebe Davi se ajoelhando diante dele, e se apresentando como uma serva dele. E ela se ajoelha, chama ele de meu Senhor, e aí ela faz todo um discurso que basicamente ela diz o seguinte: Davi, meu marido está errado, ele é louco, Nabal é o nome dele, ele é o que o nome dele diz, ele é doido, mas Davi, não é motivo para você fazer o que você quer fazer. E é claro que ela é muito educada e respeitosa, mas ela, de certa forma, repreende Davi, e diz o seguinte: lembre-se, a vingança pertence ao Senhor, confie em Deus. Deus vai fazer com seus inimigos aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer, mas não faça isso você mesmo. Não queira ter sangue nas suas mãos. Não é esse o caminho, Davi. E, gente, isso daqui é uma atitude muito ousada para uma mulher da época. Uma mulher sair sozinha, sem nem conversar com o marido, para encontrar com aquele que quer matar todo mundo. E eu fico pensando outra coisa também. O homem era doido. Dependendo da mulher, ela ia pensar o seguinte: finalmente eu vou me livrar do traste. Mas ela não pensa isso não. Está errado. E percebe, porque assim, não ia matar ela, ia matar os do sexo masculino. Ela ia sobrar. Mas ela intervém. E ela vai falar: olha, meu marido é louco, Senhor. Mas Davi, não é motivo para isso. Não queira fazer vingança com as suas mãos. Não queira resolver as coisas com as suas mãos. Só que aí ela faz uma declaração, meus irmãos, que é fantástica. E na verdade, essa é a primeira declaração que a gente tem na Bíblia, de que, isso vai ser prometido depois pelo profeta Natan, mas essa é a primeira promessa e declaração que a gente tem na Bíblia, de que Davi não seria só ele rei, mas uma casa e uma dinastia seria firmada a partir de Davi. Porque Abigail olha para ele e fala assim: ó, Davi, certamente Deus te tornará príncipe sobre Israel e firmará a sua casa. Gente, isso daqui é fantástico. Porque olha o que Abigail está dizendo aqui: não só você vai ser príncipe, não só você vai ser rei, mas Deus vai formar uma descendência de reis a partir da sua descendência. E a sua casa, por meio da sua casa, Deus vai reinar sobre o povo dele. Natan vai prometer isso, mas só lá em 2 Samuel. Essa aqui é a primeira vez na Bíblia que essa promessa aparece. E é por isso que na tradição judaica, Abigail é considerada uma das profetisas do Antigo Testamento. E Abigail fala assim: ó, então Davi, quando chegar essa época que você virá rei, se você fizer o que você está querendo fazer agora, você vai ser um rei com as mãos manchadas de sangue inocente. Não queira fazer isso. Não faça isso. Isso vai prejudicar os planos futuros que Deus tem para você. Quanta sabedoria. Quanta prudência. Que mulher de Deus. E ela termina esse discurso falando mais uma coisa surpreendente. Ela fala o seguinte: e quando Deus fizer tudo isso, Davi, lembre-se de mim. Eu sei que Deus está com você. Eu sei que Deus prometeu que vai fazer as coisas por meio de você. Eu sei que você é o próximo rei. E quando você chegar lá, lembre-se de mim, tá? E é interessante porque Jonatas tinha dito a mesma coisa em capítulos anteriores, conversando com Davi. Davi, o próximo rei, Jonatas era filho de Saul. E Jonatas fala: Davi, eu sei que o próximo rei é você, não sou eu. E quando você se tornar rei, lembre-se de mim. Abigail faz a mesma coisa. É uma mulher de fé. Ela tem fé em Deus. Ela crê no que Deus disse. Ela crê no que Deus prometeu. E ela se submete a isso e ela clama por misericórdia. Quanta fé, que visão dessa mulher. Louvado seja o Senhor pela vida dessa mulher. E aí o texto vai dizer que, diante dessa palavra de Abigail, Davi louva a Deus, reconhecendo que Abigail é uma enviada do Senhor. Ela fala assim: ó, louvado seja Deus que te enviou para não me fazer derramar sangue inocente. Ele louva a Deus, reconhecendo que Abigail é uma mulher de Deus, que Deus usou para abençoá-lo ali e para evitar com que ele derramasse sangue inocente. E ele fala para ela: Abigail, pode ir em paz. Eu desisti do que eu vou fazer. Eu estou dando ouvidos à sua palavra, pode ir em paz, está tudo certo. Gente, quais são algumas aplicações, e fazendo mais uma pausa aqui, antes da gente fechar o texto, algumas aplicações nesse segundo ponto. Uma coisa que a gente vê nesse texto é a discrepância entre Nabal e Abigail, né? Pensa nessa família como é que era. Nabal, um homem ímpio, mau, louco, enquanto Abigail, uma mulher crente, cheia de fé, submetida aos propósitos de Deus. E você percebe que como essa discrepância dá problema, né? A Abigail tem que ficar rebolando para lidar com as burradas do marido. Por que eu estou falando isso? E aqui é uma aplicação tangencial aqui, secundária, mas eu quero fazer no texto.
Cuidado com quem você casa, viu? Você que é solteiro ainda, cuidado. Porque senão você vai ter, dependendo do que você casar, você vai ter que ficar fazendo igual a Abigail, aí tendo que lidar com as burradas do outro. E não adianta, casou, fiel, aí tem que ir até o fim, igual a Abigail. Só que tem uma diferença, a Abigail não teve escolha. Naquela época, sabe como é que funcionava o casamento? O pai chegava, combinava com o outro e acabou, você vai casar com ele. Então, provavelmente não, a Abigail não casou com Nabal porque ela quis. Ela casou com Nabal porque o pai dela combinou que era isso que ia acontecer. Agora, meu querido, minha querida, você tem escolha, você não vive mais nessa época. Então, tenha sabedoria. E é por isso que a Bíblia vai falar de pessoas crentes se casarem com pessoas crentes. Pessoas que temem a Deus se casarem com pessoas que temem a Deus, porque senão vai dar problema. E você vai ter que ficar tendo que lidar com esse tipo de dificuldade. A Abigail aqui está lidando com esse problema e colocando a sua própria vida em risco. Porque Davi, ela não sabia o que ia acontecer. Davi poderia olhar para ele e falar assim, o quê? Tanto que ela fala assim, ó, pode fazer essa maldade cair sobre mim. Me perdoe, se você quiser me matar. Ela tem que colocar a vida dela em risco por causa da burrada do marido. Meu filho, minha filha, se você não prestar atenção com quem você casa e não levar isso a sério, vai ser você a próxima Abigail aí a ter que lidar com as burradas do seu marido e da sua esposa. Só uma aplicação rápida, fecha parênteses, mas aí vamos continuar aí com as aplicações principais do texto. Gente, um dos destaques desse texto é a atitude pacificadora de Abigail. E aqui eu me lembro de Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores. Abigail é um exemplo de uma mulher cheia de sabedoria, que está não colocando lenha na fogueira, mas trabalhando para promover a paz. Eu não sei se você percebe isso, mas o mundinho que a gente vive, onde todo mundo gosta de uma briga e gosta de colocar lenha na fogueira. Lá no trabalho acontece qualquer coisa. Você viu o que aconteceu? Nossa, se eu fosse ela, eu não deixava quieta. Constantemente agitando, criando caso entre as pessoas. Isso não só fora de casa, mas dentro de casa também. O outro faz qualquer coisinha, eu não engulo nada. E é assim, é sempre respondendo de maneira assim cada vez mais grosseira e o negócio vai escalando. Abigail, uma das coisas que a gente aprende, faz parte desse texto, é a gente aprender com a atitude sábia e pacificadora dessa mulher. De trabalhar e lutar para promover a paz, a reconciliação. Não jogar lenha na fogueira, mas jogar água na fogueira. Nós deveríamos ser conhecidos, eu já falei isso várias vezes aqui, como, sabe aquela pessoa que, não, calma, não é bem assim, gente, não é por esse lado. A gente deve agir assim, gente, em tudo. Bem-aventurados os pacificadores, porque uma pessoa de Deus, ela é pacificadora. Porque, meus irmãos, a essência do Evangelho é Deus vindo a esse mundo, porque nós estávamos de mal com Deus, porque nós pecamos contra Deus, por isso que Deus veio aqui. E Deus vem aqui não para fazer justiça e acabar com a gente, mas para trazer pacificação, para nos reconciliar com Ele, e para isso, Ele absorve todo o dano para Ele, morrendo naquela cruz. O Evangelho é a mensagem de reconciliação e de paz. E é por isso que quem segue o Evangelho não pode ter uma vida marcada por hostilidade, por ser uma pessoa briguenta, por ser uma pessoa que faz caso com tudo. Misericórdia. Não seja assim. Deus nos chama a construirmos a paz onde nós estivermos. E eu não sei se você que está aqui nessa manhã está vivendo algum momento de tensão, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança, onde assim, a coisa está enroscada. Tem alguém lá, ou a situação assim está escalando. Você está até com medo, como é que vai ser amanhã. Eu quero te dizer nessa manhã, que Deus te chama a começar a orar pensando, Senhor, como eu posso promover a paz? Como eu posso ser um instrumento do Senhor para trazer pacificação? Na maioria das vezes, ou a gente joga a lenha na fogueira, ou a gente tira o corpo fora. Não, deixa eles lá. Quer brigar, briga aí, a gente fica neutro. Deus não chama nem para a gente ser hostil, nem para a gente ser neutro, mas para a gente ativamente lutar pela pacificação. Ah, mas se eu fizer isso, vai sobrar para mim. Não é isso que Jesus fez? E sobrou para ele. Mas esse é o Evangelho. Abigail, ela podia ter falado, não, problema de Nabal, ele que vai morrer, mas ela se coloca lá no meio do negócio. Correndo risco, inclusive, a fim de promover a paz. Esse é o chamado de Deus para nós, meus irmãos. E eu sei que para a gente agir assim, é preciso muita sabedoria, né? É difícil lidar com os conflitos, com os vários conflitos que acontecem à nossa volta o tempo todo.
E é por isso que Tiago 1,5 vai dizer o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Está precisando de sabedoria para lidar com algum conflito, com alguma situação, com alguma pessoa? Se coloque humildemente diante do Senhor. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda. O texto não fala, mas eu imagino Abigail, todo o trajeto até chegar em Davi orando. Oh Deus, misericórdia, me ajuda aqui, coloca as palavras na minha boca. Essa deveria ser a nossa postura, meus irmãos, constantemente. Talvez você vive numa família que é muito briguenta. O seu marido é só pela graça. A sua esposa pensa numa mulher amarga. Não sei qual é a sua realidade. Seu filho briga até com a sombra. Não sei qual é a sua realidade. Mas ore a Deus, pedindo sabedoria. E Deus nos chama a sermos esses instrumentos dele de sabedoria e de reconciliação onde nós estivermos. Uma outra coisa, uma outra aplicação desse texto é, meus irmãos, como nós precisamos de homens e de mulheres de Deus para nos aconselhar. Nós temos aqui Davi sendo aconselhado, repreendido e ensinado por uma outra mulher de Deus. Nós precisamos disso também. Não existe ninguém que caminha bem por conta própria. E é por isso que a Bíblia vai apresentar o tempo todo a necessidade de estarmos vivendo em comunidade. E é por isso que não tem como, vou falar uma coisa importante aqui, não tem como você querer ser crente de verdade em Cristo Jesus desigrejado, fazendo uma visitinha aqui e acolá a cada 2 meses. Nós precisamos estar envolvidos uns com os outros, porque senão a gente é que nem Davi. A gente age por conta própria e faz um monte de tolice por aí. Nós não conseguiremos nunca viver os planos de Deus para as nossas vidas, vivendo sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, e é por isso que Hebreus 10:25 vai dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Já tinha desigrejado desde aquela época. Não, eu não preciso de igreja para caminhar com Jesus. Jesus está no meu coração. É verdade. Mas o próprio Deus fez a igreja. E ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você está longe do corpo, você está longe da cabeça. Não tem como. Jesus não é. A igreja é essencial. E ele vai dizer, então não deixemos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vezes que o dia se aproxima, a importância de estarmos juntos fazendo admoestações. Por que a gente não deve deixar de congregar? Para a gente estar sempre se aconselhando, sempre se ajudando, sempre se admoestando. Nós precisamos disso para vivermos uma fé madura, uma fé sólida diante do Senhor. Por isso, não caminhe sozinho. Você tem que estar envolvido. Se você quiser caminhar com o Senhor, você precisa caminhar e estar envolvido com uma boa igreja. E não só esteja envolvido, mas dê ouvidos aos crentes que Deus colocou na sua vida. Porque tem gente que está assim, que é assim. Ele está envolvido, mas não ouve ninguém. O bicho é cabeça dura, teimoso. Aqui é interessante, porque nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, dando ouvidos a uma mulher, que naquele momento era a esposa do inimigo dele. Mas o que ela estava falando estava certo. E ele dá ouvidos. A gente precisa ter a humildade também de ouvir as pessoas. Você costuma ouvir? Ou você é o tipo de pessoa igual Nabal, que ninguém consegue conversar com ele? Faz parte da fé cristã, essa humildade também. Estar com outras pessoas e ouvir o que elas têm para dizer. E a última coisa, última aplicação que eu quero fazer nessa parte, é que uma das coisas que esse texto nos ensina é que a base do perdão é crer no cuidado e na justiça de Deus. É interessante esse texto. Porque percebe o seguinte, por que Davi deve deixar quieto? Por que Davi não deve querer fazer justiça com as suas próprias mãos? Porque existe um Deus que é justo e está cuidando dele. É muito comum as pessoas, quando elas são injustiçadas, elas falam o seguinte, mas eu vou perdoar e deixar quieto, como se nada tivesse acontecido? E vai ficar por isso mesmo? A resposta é não. A nossa confiança está no Deus que é justo e tudo vê. Por que eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos? Porque existe um Deus justo que faz justiça. O meu papel é perdoar. O papel de se vingar é do Senhor. Eu encontro descanso na justiça desse Deus. A base para nós perdoarmos os outros é descansar no cuidado e na justiça do Senhor. E aqui eu lembro de Romanos 12. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não queira se vingar, sabe por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Ele vai terminar dizendo, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por que a gente tem que perdoar? E fazer o bem? Porque a mim cabe amar.
e servir como Cristo veio me servir. A vingança não cabe a mim. O juiz não sou eu. Quem se assenta na cadeira do tribunal e para quem as pessoas prestam conta não sou eu. Eu descanso na justiça e no cuidado desse Deus. E por fim, a última parte do texto, só para fechar, o texto vai terminar dizendo o seguinte, que Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele também estava bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. E então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra, entrou em coma. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que essa sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelos 5 moços que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim. Meus irmãos, o texto vai fechar e concluir aqui, mostrando que vale a pena esperar no Senhor. Davi queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele desiste de fazer isso. E então, logo em seguida, Deus entra com a providência. O texto vai dizer que naquela noite em que Abigail conversou com Davi, Nabal deu um grande banquete, bebeu, estava torcendo as pernas, e aí Abigail falou assim, não vou conversar com ele hoje, vamos deixar para amanhã. No outro dia, Abigail sentou com ele e falou, bem, a gente precisa discutir a relação aqui. Aconteceu isso, e eu tive que intervir. Onde você estava com a cabeça? Na hora que Nabal ouve tudo aquilo, o texto fala que ele sente uma fisgada e cai duro como pedra. E aqui a gente não sabe direito o que aconteceu, mas se teve um derrame, se teve um mal súbito, o ponto é que ele entrou em coma ali. E o texto vai dizer que 10 dias depois, o Senhor, e a ênfase do texto é essa, o Senhor feriu Nabal. Não foi assim, uma fatalidade que aconteceu, não. Foi o Senhor quem fez justiça, feriu Nabal e matou Nabal. Quando Davi fica sabendo disso, é interessante porque o louvor a Deus não é porque, oh Deus, eu me alegro porque o Senhor matou Nabal. Não é, Deus, eu te louvo porque o Senhor fez justiça e me livrou de fazer as coisas com a minha mão. Eu te louvo porque o Senhor me impediu de pecar. Eu te agradeço por isso. E aí, ele reconhece Deus como justo e convida Abigail para ser sua esposa. Manda um recadinho lá. Abigail, fiquei sabendo o que aconteceu. Você não quer se juntar a mim e ser minha esposa? E aí o texto termina falando que então ela se torna parte da futura família real. Que desfecho, né? Inusitado. Ela se torna parte da futura família real e o texto vai terminar então falando que Davi já tinha uma outra esposa e a outra esposa que ele tinha, que era Mical, Saul tinha dado para outro homem. E aqui, gente, eu sei que quando a gente lê um texto como esse, incomoda a gente, e eu não vou entrar nisso porque não é a ênfase do texto, mas incomoda a gente essa ideia de mais de uma mulher. E basta dizer o seguinte, de fato esse era um pecado praticado no Antigo Testamento, nunca foi o padrão de Deus, e Davi, nem de longe, é um exemplo de família para nós. A família de Davi foi muito problemática. Mas eu quero fechar dizendo o seguinte, nós temos essa história, Nabal e Abigail. E a pergunta que eu faço para você é, quem é você nessa história? Sabe por quê? Porque Abigail fez tudo isso que ela fez por Davi, porque ela creu na promessa de Deus. E creu que é o seguinte, Davi foi quem Deus escolheu, e por meio de Davi, Deus vai estabelecer um reino que vai dominar o mundo. E eu quero estar com quem vai dominar o mundo. Eu creio nisso. E por isso Abigail se colocou do lado de Davi. Nabal não creu nisso, e por isso ele desprezou Davi. Meus irmãos, quem é o descendente de Davi, que hoje reina pelos séculos dos séculos? Jesus é o descendente de Davi. Então quando Abigail fala da casa que Deus ia firmar, ela está falando de Jesus. Ela está falando do descendente de Davi, que subiria no trono, e hoje ele está assentado à direita do Deus Pai, e reina pelos séculos dos séculos, e um dia ele volta, para julgar esse mundo e para botar ordem no mundo que é dele. Como você se comporta diante dessa realidade e desse rei, que é o descendente de Davi? Como Nabal, que faz pouco caso de Davi? Você é assim? Jesus, legal, mas faz pouco caso de Jesus? Confia em si mesmo? Rejeita o Senhor?
Não se pode até achar interessante ouvir, mas não se rende de todo o coração. Essa é a sua postura hoje diante do Senhor? A história de Nabal e Abigail também está aqui para nos lembrar de uma realidade espiritual. Aqueles que desprezam o Senhor, aqueles que não colocam a sua fé em Cristo, aqueles que não se rendem a esse rei, vão ter o mesmo fim de Nabal. Não que você vai ter um treco do coração, mas vai ter coisa pior. O mal que você faz recairá sobre a sua cabeça. Você vai pagar pelos seus pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos o inferno. E se você rejeitar a Cristo, você vai pagar. Você vai pagar pelos seus pecados. Isso significa que você vai para o inferno eterno. Agora, Abigail é uma mulher que, ao contrário de Nabal, reconhece o senhorio de Davi. E isso nos inspira e nos lembra da necessidade que nós temos de reconhecer a Cristo como o Senhor, como o Rei. E não só crer nele, mas se submeter a ele e fazer como Abigail. Lembre-se de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Se colocar ajoelhado diante dele e falar, eu estou errado, mas tenha misericórdia de mim. E sabe qual é a boa notícia? Aqueles que fazem isso serão recebidos na corte real, como Abigail. A palavra de Deus diz que todo aquele que recebe a Cristo é dado a ele o poder de ser feito filho de Deus. Se torna filho do rei. E vai reinar eternamente com Cristo. Uau! E não porque eles merecem, eles também são pecadores. Mas porque para esses, Jesus toma o lugar deles. E paga pelos pecados dele naquela cruz. Então a pergunta que eu faço para você é, quem é você nessa história? Diante de Jesus? Nabal ou Abigail? Incredulidade ou fé? Rendição ou desprezo? E saiba disso, diante do Rei Jesus, não há um terceiro caminho. Não tem como você ficar morno. Ou é com tudo ou é nada. Não tem como ficar no muro, no meio do caminho. Ou você está rendido de fato a Cristo. Ou você já rejeitou a Ele. E eu faço a pergunta para você. Qual é a sua postura hoje diante do grande Rei? Cristo Jesus, nosso Senhor. Não faça pouco caso do Rei eterno, que vive pelos séculos dos séculos. Nabal achou que não ia dar nada. Às vezes a gente acha que não vai dar nada. Mas não faça pouco caso do Rei dos Reis. Creia nele. E uma palavra para aqueles que estão aqui são pais. Ensine isso para os seus filhos. Isso também vale para os seus filhos. Se os seus filhos desprezam a Cristo, eles fazem parte daqueles que estão debaixo da condenação do Senhor. Não tem outro caminho, é Jesus e só Jesus. E eu quero terminar falando uma última coisa. Lembre-se de uma coisa que esse texto nos ensina. Quando nós cremos nesse maravilhoso Cristo, nós somos inseridos nesse povo que Deus defende. É bonito demais isso daqui. Davi não precisa fazer as coisas com as suas próprias mãos, porque Deus o defende. E essa é uma realidade não só na vida de Davi, mas na vida de todos aqueles que se rendem a Cristo Jesus. Nós não precisamos pagar o mal com o mal, sabe por quê? Porque nós temos um castelo forte que lida com os nossos problemas no nosso lugar. Ele nos defende. Então eu não preciso tomar frente de nada. Eu confio nesse Deus, eu encontro um refúgio nesse Deus, e eu descanso nesse Deus. E eu quero terminar aqui com uma citação de Martinho Lutero, que passou por muitas dificuldades, muita perseguição, foi jurado de morte por causa do Evangelho de Jesus. E uma das frases dele, ele diz o seguinte: nosso Deus cumprirá a promessa da sua palavra. Ele está do nosso lado. Não importa o quanto os perversos reprimam, prendam e persigam, estou plenamente certo de que Deus é a minha proteção. Nossa doutrina precisa prevalecer, e a doutrina deles precisa perecer. Deus é a nossa defesa. Ele nos conduzirá até o fim, seja aqui ou em outro lugar. Deus é o nosso refúgio. Corramos para Ele em busca de segurança. Que seja essa a nossa oração nessa manhã. E que seja essa a disposição do nosso coração. Refúgio seguro é só no Rei justo. Eu não preciso fazer as coisas com as minhas próprias mãos. O que eu devo é confiar nesse Rei. Me prostrar diante dEle. E confiar que Ele é o Deus que me protege e me defende. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça para que você cresça em fé. E que diante das dificuldades da vida e das injustiças da vida, se coloque diante desse Rei e confie no cuidado e na direção desse Rei. Vamos orar mais uma vez, já encerrando esse nosso momento de culto.
Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos, meditando na Tua santa palavra. Essas histórias estão aqui registradas, Deus, para que nós aprendamos mais do Senhor e para que nós vivamos uma vida de fé e uma vida mais profunda contigo. E Deus, nessa manhã nós somos lembrados como que a tendência do nosso coração é pagarmos o mal com o mal, mas como que o Senhor também nos chama a termos fé no Senhor e confiar no Senhor como nosso refúgio e a nossa proteção. Nos ajude, Deus, a viver nisso, a viver dessa forma e com base nessa fé, vivermos vidas pacificadoras. Nos dê sabedoria para lidar com os conflitos, nos dê graça e calma e paciência para lidar com os conflitos, e nos ajude, Deus, a sempre em momentos de tensão, sermos instrumentos do Senhor para trazer da Tua paz. Eu oro por aquelas famílias que estão aqui nessa manhã e estão precisando dessa paz que só há em Ti. Oh Deus, que o Senhor esteja aplicando tudo isso e trazendo paz a essas famílias. Eu oro por aqueles que estão vivendo situações de tensão, com parentes, com companheiros de trabalho, na vizinhança. Oh Deus, a minha oração é que o Senhor dê sabedoria e graça, para que essas pessoas possam promover a paz, seja lá qual ambiente ela estiver. E Deus, acima de tudo, eu oro por todos nós, para que o nosso coração tenha fé em Cristo. Para que nós não sejamos como Nabal, duro, incrédulo, ingrato, cheio de si. Oh Deus, mas que nós sejamos como essa mulher que é apresentada para nós, Abigail, cheia de fé, submissão, entendimento que a gente precisa da Tua misericórdia. Aplica tudo isso a nós, Deus. E que nós cresçamos nessa vida profunda com Jesus, na fé em Jesus e na devoção a Jesus. Trabalha tudo isso em nós a cada dia, aplique tudo isso em nós a cada dia. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.